Olá, querido, voltamos, senão vai ficar muito comprido. Então nós estava vendo a visão de Jesus glorificado. E aí, continuando, João vê as 7 igrejas, né? E aí o texto vai dizer que ele viu candeeiros de ouro, e no meio deles cavaleiros, semelhante, no meio dos candeeiros de ouro, no meio desses candeeiros, ele viu um candeeiro semelhante ao Filho do Homem, ou seja, semelhante a Jesus Cristo. Amém? Essa parte eu ainda não compreendi muito bem, porém como eu posso dizer, é uma representação, aqui são símbolos e sinais. A gente vai ver que no livro de Apocalipse, o Senhor utiliza muito de sinais e de símbolos. Por exemplo, no livro de Apocalipse, e aqui eu vou ter que entrar um pouco na parte teóloga da coisa, porque senão vai ser impossível fazer a interpretação. A gente vê que os 7 selos são 7 cavalos, ou seja, cada cavalo é um julgamento que virá sobre a terra. Assim como os 7 candeeiros também corresponde a um julgamento. Então, a gente tem vários tipos de julgamento. A gente tem os 7 cavalos, as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 selos. Então, cada um desses tipos de julgamento falam a respeito de algum tipo de julgamento, de alguma coisa, tá? Também a gente lá no capítulo 1, já indo pro final, a gente vê assim, ó, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afinada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, cair seus pés como morto, porém ele pôs a minha mão direita, dizendo: não temas, e aqui eu vou ler até o final, tá? Não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive e que foi morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que veste, e as que são as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui
a gente começa a ver Jesus descorrendo a João os sinais. Por exemplo, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? Também a gente vê que Jesus é aquele que tem direito em abrir em desvendar as coisas que vão acontecer, porque no versículo 18 diz assim, e aquele que vive está morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, quer dizer que o próprio Senhor Jesus, ele é o que desvenda os seus. Ele que é o que faz todas as coisas acontecer mediante a Deus Pai. Querido, você tem que entender uma coisa. Os 7 cavaleiros do Apocalipse, os 7 candeeiros, eles são juízos sobre a terra. Eles são juízos que estão no livro. Me lembra quando João ele viu e diz assim, tem uma parte aqui, dizendo, o que Pedro escreve num livro, tem um livro na mão do Senhor, que é um livrinho que está os juízos, né? Isso também é uma representação, ou seja, o livro, ele está na mão do Senhor, ou seja, dentro do livro está os juízos. Então, o Senhor é o que abre os livros, ele não está no livro. O Senhor é o que libera os cavaleiros, ele não está no meio dos cavaleiros. Ele é aquele que dá a chave das coisas que vão acontecer. Ele não está no meio das coisas. Ele fez com que as coisas acontecessem. Ele não é um dos juízos. Ele é aquele que liberou os juízos sobre a terra. Amém? Então, toda vez que você for estudar o livro de Apocalipse, lembre, Jesus, ele não é um dos 7 cavaleiros. Ele é o que libera os 7 cavaleiros. Amém? E aí aqui a gente encerra o capítulo 1. Então, só fazendo um resumo, lembra, eu vou dizer novamente, aqui a gente não está falando sobre a gente está interpretando o livro, a gente não está falando sobre a visão escatológica, tá? Tratamos, mas vá no nosso curso de escatologia que você vai entender melhor. Também recomendo o curso de escatologia do pastor Lamartine Pozella, né? Então vamos lá. Voltando no capítulo 1 até o texto, é o título, o autor e o assunto do livro. No versículo 3 tem a promessa, né? Bem-aventurados os que leem e ouvem essa palavra, essa profecia. Daí no capítulo, a partir do versículo 4, é dedicatória às igrejas, que aí Jesus começa a falar das 7 igrejas, é a introdução
13 primeiros capítulos, porque os 13 primeiros vão falar a respeito das 7 igrejas. E também a gente vê a partir do capítulo 9 a visão de João, a visão dele quando ele vê Jesus glorificado, e aí Jesus dá a ele, eu começo a lhe dar a ele o discorrer dos acontecimentos. E também a gente vai, e aí lá nesse bloco a gente vê os 7 cavaleiros, os 7 candeeiros, a gente vê um conselho no final do Senhor a Jesus. Ele diz: quando vi cair seus pés como morto, porém ele pôs a sua mão direita dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e que foi morto. A gente já leu essa parte, ou seja, João não podia suportar a glória de Deus, de Jesus. Ou seja, quando ele viu Jesus glorificado, ele caiu como morto. E aí ele teve que ser transformado, né, para ver Jesus. E ele disse que ele caiu como morto porque a glória é muito grande. Amém? E aí ele vê Jesus lá, ordena ele, né? Escreve, pois as coisas que viste, né? É uma designação que ele dá. Escreve, pois. Escreve as coisas que viste, as coisas que vão acontecer depois dessas, as coisas que são e que vão acontecer depois dessas. Então, Jesus é como se desse uma obrigação a João: tu precisa escrever. Não que ele virou, mas ele ordenou a João, ok? E aí também no versículo 20 a gente vê os 7 julgamentos, né? As 7 estrelas, os 7 candeeiros, os 7 anjos, né? 7 cavaleiros, 7 candeeiros, 7 estrelas e os... Desculpa. 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 anjos e os 7 cavaleiros. Esses são os 4, ok? Então, essa foi o resumo do capítulo 1, ok? Que Deus abençoe vocês até o capítulo 2.